Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Estamos trabalhando juntos a disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação e neste vídeo eu quero responder as perguntas do nosso chat da primeira aula ao vivo que aconteceu no dia 18 de fevereiro. Tudo bem? Começando aqui com a pergunta da Márcia Cardoso Costa, de Paranaguá, aqui no Paraná. Considero uma missão muito difícil fazer com que os colaboradores fiquem na mesma sintonia. Qual seria a melhor forma de realizar tal feito? Realmente, Márcia, talvez esse seja um dos maiores desafios de um gestor, de um profissional que está à frente de outras pessoas. Não é um trabalho simples, tampouco fácil. Não existe receita de bolo. É muito complicado, é muito delicado, né? No dia a dia você conduzir todo o exercício da comunicação e manter todos na mesma página, manter todos alinhados. Mas eu sempre procuro trabalhar nas equipes que eu já gerenciei e sempre que tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, uma questão importantíssima é a transparência na comunicação. Sempre comentei que se as coisas estão bem na empresa, as pessoas precisam ficar sabendo. Se as coisas não estão bem na empresa, as pessoas também precisam ficar sabendo. Isso tem sido uma receita, se é assim que eu posso dizer, receita, né? Não existe receita, mas tem sido uma prática, um método que sempre funciona, porque as pessoas percebem a intenção dessa comunicação ou dessa gestão, né? E manter todos informados, manter todos alinhados. E é claro que isso também vai depender muito da forma como é feito, dos recursos, do número de pessoas envolvidas e assim por diante. Mas dependendo do contexto e da cultura da empresa, acredito que adotar uma conduta transparente na comunicação seja um caminho viável para manter o alinhamento entre as partes envolvidas. A segunda pergunta é da Caroline Nunes Nascimento, de Arapiraca, Alagoas. Como funciona essa comunicação excessiva? Durante a nossa aula eu comentei, né, que 74% dos problemas das empresas decorrem de situações de comunicação, ou pelo excesso, ou pela falta, ou pelo atraso e assim por diante. Então, ela me pergunta aqui sobre o excesso de comunicação. O excesso é quando você repassa muita informação ao ponto de que aquela pessoa que recebe não tem tempo de processar, não tem tempo de interpretar, não tem tempo de respirar e já tem mais informação chegando. Então é um excesso, né? Uma overdose de informação onde as pessoas paralisam sem saber o que fazer com tanta coisa, com tanta informação que está chegando, né? O que deve ser priorizado. Tudo bem? Então o gestor ele precisa calibrar bem as informações, né? Em que momento passar. Tem, por exemplo, uma situação que é comum acontecer, gestores, né, profissionais que estão à frente aí de outras pessoas, de equipes, eles precisam filtrar todas as informações que recebem. Ele participa de uma reunião de diretoria, lá vai ter um nível de discussão. Ele precisa digerir isso, ele precisa processar isso para ver como ele vai repassar para a equipe, né? Então, para não ser excessiva, para não adequar a linguagem, adequar a forma e assim por diante. Até porque entende-se que participando, né, de uma mesa, de uma discussão em nível estratégico, esse profissional ele tenha um certo preparo emocional, né, um certo preparo técnico emocional para lidar com várias situações de objetivos, de resultados, de metas, que ele vai precisar dar conta de desdobrar isso com a equipe. Tudo bem? A Calesca Freitas Teixeira, de Chapecó, Santa Catarina, faz a seguinte pergunta: como fazer para mostrar ao meu chefe que está faltando comunicação interna? A melhor forma eu sugiro aqui, é você fazer a diferença no meio em que você está inserida. Então, se você tiver a oportunidade, se você puder empreender pequenas ações no seu dia a dia, ali onde você está, faça a diferença
no seu meio de convivência, que isso vai se replicando, isso vai fazendo bem, né, para todos aqueles que estão à sua volta, e as pessoas passam a enxergar isso como algo bacana, como algo positivo e também adotando-se, né, como uma prática coletiva. A Karina Silva, de Chapadão do Sul, Mato Grosso. E quando a timidez atrapalha a comunicação, o que fazer? Bom, a timidez, ela é presente. Não pensem vocês que quando nós estamos no estúdio, conduzindo a aula, na frente da câmera, ou até mesmo neste momento aqui, falando com vocês, não pensem vocês que a gente não fica nervoso, que a gente não fica envergonhado. Isso acontece, mas também acontece o quê? A administração dessas emoções, que é a grande questão. As emoções sempre estarão presentes na nossa vida e no nosso dia a dia, e a grande questão é a gestão das emoções ao ponto de que ela não nos tire oportunidades, né? Ou não nos faça perder oportunidades. Então, a recomendação aqui é que você busque leituras sobre oratória, sobre desenvolvimento corporal, desenvolvimento emocional. Talvez, se você tiver a oportunidade de fazer um curso de oratória, se você tiver a oportunidade de fazer um curso de teatro, que é muito bacana. Então, deixo aqui essas recomendações. Brinque com os seus erros, brinque com as suas falhas, com os seus potenciais, com as suas habilidades. Permita-se, né, nesse sentido. Então, não se cobre tanto, né? Então, é sempre dessa forma que eu procuro observar. Vou dar o meu exemplo. Eu nasci no interior aqui do Paraná, morei no sítio muitos anos e muito envergonhado, muito tímido desde pequeno. Era praticamente um jacu do mato, vamos dizer assim, né? Era muito tímido. E a atividade profissional, atendimento ao cliente, né, trabalhar no comércio foi uma grande escola para mim. E quem dirá, né, é aquele pequeno jovem tímido e que se escondia inclusive dos familiares quando chegava em casa com vergonha de cumprimentar, hoje falando aqui para centenas, quem sabe aí milhares de pessoas, né? Então é uma questão também aí de boa vontade, de treinamento, de buscar o desenvolvimento pessoal. A próxima pergunta é do Alexandre Costa, de Apucarana. Dê um exemplo de negócio onde a comunicação não chega através da mídia, pelo Facebook, né? Por exemplo, como ele cita aqui. Bom, hoje nós estamos aí permeados pelas mídias digitais, né? Não tem como, praticamente todos os segmentos e praticamente todas as empresas são impactadas de alguma forma pelo Facebook. Algumas talvez vão ser mais aderentes a esse tipo, dependendo do perfil de consumidor, do perfil de cliente, e dependendo de um determinado segmento, talvez não. Um exemplo que eu posso dizer para vocês, até pela próprio regimento do Conselho Regulamentador, é a questão da advocacia, né? Então você não vê advogados divulgando ou fazendo propaganda, anúncios, né, com tanta frequência, porque o Conselho meio que restringe esse tipo de comercialização ou de divulgação. Então, só, né, com um pequeno exemplo aqui, mas não que o Facebook não impacte o negócio, né? Talvez esses profissionais ou essas empresas não vão utilizar da mesma forma que talvez um outro tipo de empresa vai utilizar, tá bom? Por restrições ou por perfil de consumidor ou de cliente, tá joia? Bom, Luiz Fernando de Oliveira Carvalho, de Pinhais, aqui no Paraná também. Consigo empregar todos estes conceitos em uma empresa pequena? Isso não tomaria muito tempo? Bom, Luiz, é muito importante que a comunicação ela seja pensada da mesma forma como a empresa pensa nas suas estratégias comerciais, como ela pensa na sua estratégia de produção, como ela pensa estrategicamente, ou ela dedica tempo e foco para pensar as áreas do negócio. A comunicação é uma área também, é um recurso importante para ser gerenciado. Então a gente solicita e recomenda que as empresas também se dediquem a cuidar dessa comunicação.
Uma empresa pequena pode fazer uso de todas as perspectivas que a gente trabalhou na aula? Claro que pode. É claro que ela vai, talvez, se ela não tiver um profissional trabalhando ali dentro, e acredito que talvez não vai ter mesmo, né, pelo porte, pelo tamanho, ela pode terceirizar esse tipo de atividade, contando aí com empresas especializadas na produção de conteúdos, seja para redes sociais ou para as diferentes mídias, né, que nós temos, para a questão da concepção de imagem organizacional e assim por diante. Então existem empresas, geralmente atreladas à área de marketing e à publicidade, que vão prestar esse tipo de serviço. E aí, claro, não vai consumir tanto tempo da empresa. Cabe aí a empresa ter o foco ou ter a intenção de olhar, né, para esse assunto e entendê-lo que ele também é importante, assim como a gestão dos outros recursos empresariais. Por fim, a última pergunta aqui da nossa listagem é do Francisco da Conceição Ribeiro Júnior, de Imperatriz, no Maranhão. Professor, qual o método mais eficaz para se comunicar com clientes de empresas de outras cidades? Francisco, não existe, né? Em se tratando da área da comunicação, que vem aí de uma grande área que é as ciências sociais aplicadas, não existe uma fórmula, né? Não existe uma melhor maneira de se fazer. Às vezes a forma como eu utilizo com a minha equipe, ela funciona, com uma outra equipe a mesma fórmula não vai funcionar. O método que eu utilizo funciona bem aqui, não vai funcionar lá. Então, isso tudo é muito particular, é muito restrito, é muito customizável, vamos dizer assim, de acordo com a necessidade, de acordo com a região, de acordo com o perfil, de acordo com o segmento de atuação. Então seria muito importante aqui, até para eu conseguir dar qualquer sugestão ou qualquer pitaco, vamos dizer assim, sobre a sua pergunta, como se comunicar com os clientes em outras cidades. Então precisa saber que empresa é essa? Que negócio é esse? O que é comercializado ou negociado com esses clientes? Qual é a frequência de contato com esses clientes? Vale a pena criar um grupo no WhatsApp? Vale a pena, né, já uma vez que está em cidades distantes, vale a pena, com esses clientes, né, vale a pena fazer reuniões em Skype, né, para atualizar e ouvi-los, né, e trocar experiências entre os clientes. Então, existem, claro, tecnologias, né, existem chats, os chatbots, né, como são chamados também, de interações online, wikis. Então vai depender muito da necessidade, da intenção, da frequência, né, do perfil do negócio e assim por diante, né? Que vai existir um método mais eficaz? Seria uma grande ousadia da minha parte de dizer que existe um método ou outro que seja melhor ou talvez que não dê resultado, né? Então é muito particular. Tá bom? Pessoal, fico por aqui então. Essas foram as perguntas, né, que vocês enviaram aí durante a nossa primeira aula ao vivo. Eu espero que tenha conseguido, de certa forma, responder a todas. Se por algum motivo ou alguma razão não tenha me feito aqui totalmente claro na minha comunicação, por favor, envie a mensagem para o mediador ou na próxima aula ao vivo, volte lá com a sua questão para que a gente possa dar continuidade e eu possa talvez construir uma outra forma de comunicação com a resposta aqui, tá bom? Fico por aqui então, forte abraço, bons estudos a vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.